E aí, só de boa? Aqui é o número 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o filme Os Cavaleiros do Zodíaco, A Grande Batalha dos Deuses, de 1988. Este é o segundo filme de Saint Seiya e é bem curtinho também, cerca de 45 minutos. Se passa nas terras geladas de Asgard, onde vemos o vilão da história, Durval, o sacerdote do deus Odin na Terra. Dos 4 filmes clássicos de Saint Seiya, este aqui é o que tem uma história um pouco mais bem elaborada. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo logo após a intro do canal. O filme começa com o Senhor sendo atacado por homens. Quando ele está prestes a ser morto, Yoga aparece e o salva. Os homens atacam Yoga com armas brancas, mas são muito fracos e nada podem fazer. Yoga os enfrenta sozinho, sem armadura ou utilizar qualquer tipo de golpe, apenas pura artes marciais. Não é comum ver esse tipo de luta em Saint Seiya, uma luta mano a mano. Geralmente são disparos de golpes sendo jogados de lá para cá. Achei bem legal esse tipo de luta para variar. Infelizmente, eles são muito fracos e não representam ameaça nenhuma a Yoga. Do contrário, a luta seria mais interessante. Alguns são derrotados, outros fogem. Yoga dá uma atenção ao Senhor caído no chão que acabou de salvar. O Senhor pede ajuda a Yoga e diz que no Palácio de Valhalla, em Asgard, a Batalha dos Deuses vai começar. Temos então uma cena em que os protagonistas principais estão reunidos numa casa, conversando a respeito da ausência de Yoga. Preocupados com seu companheiro, eles decidem ir a Asgard em busca de respostas. Na sequência, temos uma cena em que Yoga está caído inconsciente no chão, com a armadura trincada, o que nos leva a entender que ele ficou neste estado como resultado de uma batalha, cuja qual ele obviamente perdeu. Athena e seus cavaleiros chegam a Asgard e são recebidos por Durval em seu palácio. Athena questiona Durval a respeito do paradeiro de Yoga, que está desaparecido e não enviou mais notícias. Ele havia sido enviado na frente para ter uma audiência com Durval antes dos outros chegarem, para tratar de um assunto que tem relação com Asgard, a respeito de um senhor que foi atacado e salvo anteriormente por Yoga na Sibéria. Durval responde não saber de nada e pergunta a Loki, o qual responde que não recebeu nenhuma informação relacionada à visita de nenhum cavaleiro de Athena. Seiya desconfia de Loki, afirmando que ele está escondendo alguma coisa. Loki se sente ofendido, e ergue-se então uma tensão entre eles, que é interrompida por Durval e Athena, respectivamente. Athena, sem obter as respostas que procurava, decide partir. Durval sugere que eles passem a noite no palácio como convidados de honra. Athena agradece a hospitalidade, mas recusa porque está preocupada com Yoga. Durval pede que Loki os acompanhe até o pé da montanha, quando Freya e seu irmão Frey aparecem e se oferecem a guiá-los, pois estão indo na mesma direção. Porém, em seu caminho aparecem guerreiros deuses, manifestando o cosmo agressivo. Eles não chegam a atacar por respeito a Frey, que pede que abram caminho, porém se mostram hostis. Apesar de ser uma cena tensa, diferente dos outros cavaleiros que passam sério, é engraçado ver o Seiya meio que sem noção, passando com um jeitão moleque entre os guerreiros deuses, todo debochado e despreocupado. Freya conta que seu irmão Frey disse para os cavaleiros passarem a noite em Asgard, mas para saírem amanhã cedo, pois é perigoso que fiquem, dado a recepção que tiveram mais cedo. Já é de se esperar que algo ruim aconteça. Os cavaleiros parecem não entender. Freya conta que seu irmão encontrará Yoga e o enviará de volta. Após isso, um soldado de Asgard mostra para Saori o elmo da armadura de cisne. Fala que encontrou apenas o elmo, que, diga-se de passagem, está bem danificado, apresentando sinais de combate. Shiryu se prontifica a procurar Yoga. Na sequência, Seiya e Shun também. Porém, Seiya pede que Shun fique para proteger Athena. No Palácio de Valhalla, vemos Frey em audiência com o mestre Durval, questionando-o se realmente quer uma batalha contra o santuário. Durval não está a par do que está acontecendo. Frey reconhece Saori como Athena e crê nela como protetora da paz na Terra, e teme que Loki esteja planejando quebrar este equilíbrio, provocando uma guerra entre o santuário e Asgard, gerando um conflito que afetará toda a ordem que há na humanidade.
Enquanto escuta, Durval se mostra irritado e descrente do que ouve. Por fim, Frey pede a Durval que por favor convença Loki a desistir dessa ideia. Se aproximando, Durval responde: farei com que Loki desista. Frey agradece e se retira, porém, ao dar as costas, ele é atacado friamente por Durval. Soldados de Durval anunciam que o paradeiro de Yoga foi encontrado. É exigida imediatamente a presença de Athena no Palácio Valhalla. Lá fora, Seiya e Shiryu se separam para procurar por Yoga. Na prisão, Frey se esforça na tentativa de se livrar da cadeia. De volta ao palácio, Durval revela sua real intenção a Athena. Ele conta que planeja matá-la e assim o santuário ficará em seu poder. Pelo menos é isso que ele pensa. Eu duvido que os cavaleiros de Athena aceitariam um estranho no santuário para ser seu líder e acatar suas ordens. Imagino que na ausência de Athena, a maior autoridade seria o grande mestre. Athena tenta persuadi-lo com a razão, questionando a incoerência nas atitudes de Durval na posição de representante do deus Odin, visto que Odin não deseja uma guerra contra o santuário, o que levaria a Terra à destruição. Isto seria a quebra de uma regra dos deuses, que com certeza seria afligido uma penalidade por usar o nome de Deus para fins próprios. Além disso, Athena afirma que seus cavaleiros jamais permitiriam tal coisa. Durval perde a paciência e levanta a mão contra Athena. É de admirar que Athena se mantenha firme e forte diante da situação, batendo de frente com Durval com uma confiança inabalável. Durval afirma que a enviará ao inferno, onde seu cosmo não possa ser libertado, nem seu pensamento ouvido, e ninguém poderá salvá-la. Os cavaleiros percebem na hora a ausência no cosmo de Athena. Shun se apressa em procurar Athena e, saltando para se locomover, encontra Athena pendurada no mastro de um navio. Shun tenta alcançá-la quando em seu caminho entra um adversário atacando. Este inimigo em particular tem um design muito parecido com o Fenrir de Alioth da saga de Asgard no anime. Numa sequência de golpes por parte de cada um deles, simultaneamente, o guerreiro de Asgard acaba saindo na vantagem, deixando Shun numa situação bem delicada. Numa outra cena, vemos Shiryu se encontrando com um guerreiro de Asgard. Shiryu se lembra de como ele demonstrou um cosmo agressivo quando se cruzaram pela primeira vez. Ele então tira o elmo e a máscara, e para surpresa de Shiryu, é o Yoga, que com um sorriso amigável lhe estende a mão. Shiryu o cumprimenta, e para sua surpresa, Yoga lhe congela a mão e na sequência o lança para o ar. Daí se inicia uma sequência violenta de golpes de Yoga contra Shiryu, que demora para finalmente reagir. Shiryu pergunta por que Yoga está fazendo isso, e ele responde que ao chegar em Asgard, percebeu que Odin é o único deus e os guerreiros deuses são os cavaleiros mais poderosos, e então decidiu se unir a eles. Shiryu e Yoga voltam a cerrar seus punhos em um combate mortal. Durante a batalha feroz, Shiryu parece não querer enfrentá-lo e sai em desvantagem por causa disso. Eles acabam caindo num lago. Yoga congela o lago e se prepara para atacar com um de seus golpes mais poderosos. Shiryu não vê outra escolha senão utilizar o seu golpe principal. Nesta rajada de golpes, Shiryu se sobressai, derrotando Yoga, porém cai inconsciente no chão. Enquanto isso, Seiya segue em frente, sem nenhum inimigo que se oponha em seu caminho. De volta à luta do Shun, vemos que ele está praticamente indefeso, sem suas correntes e com a armadura quebrada. Tudo o que ele pode fazer é se esquivar dos golpes de seu adversário. Repentinamente, Ikki aparece, já golpeando seu adversário de cima com a Ave Fênix, um golpe que lhe acerta em cheio, e o inimigo é derrotado na hora. Enquanto estão distraídos conversando, Shun e Ikki são atacados por um novo adversário que aparece de forma súbita, assim como Ikki apareceu. Os Cavaleiros de Bronze foram capazes de se esquivar do seu ataque. Entretanto, tentando se desviar do ataque, Shun acaba quase caindo no penhasco. Ikki se apressa em contra-atacar o inimigo, aplicando-lhe o golpe Fantasma de Fênix, fazendo seu adversário ver a ilusão de uma vitória, quando na realidade ele foi derrotado pelo próprio golpe. Apesar do tamanho e da atitude, este também foi facilmente derrotado, ou pelo menos foi isso que o Fênix pensou. Quando deu as costas para tentar salvar seu irmão que estava quase caindo do penhasco, Ikki é pego pelo seu inimigo pela perna e é golpeado direto nas costas, e ambos
caem no precipício. Yoga aparece caminhando, desta vez de volta ao normal. Shun e Ikki aparecem inconscientes no penhasco, segurados pela corrente, num sono bem gostoso, numa posição super desconfortável. Muita gente queria ter um sono desse. De volta ao Seiya, ele finalmente chega ao encontro de Athena. Lá está Loki, esperando por ele. Começa a luta entre eles. Após cruzarem ataques, Seiya o atinge, mas é ferido também. Eles continuam nesta troca de golpes por um tempo. Eles parecem estar em pé de igualdade até um ponto em que durante a troca de golpes, Seiya sai na vantagem e com isso consegue derrotá-lo. Agora, todos os guerreiros estão derrotados. Por fim, aparece Durval. Vestindo sua armadura, ele parte para o combate contra Seiya. Athena permanece no mastro, numa espécie de transe. Shun, por sua vez, finalmente acordou, porém, Ikki continua dormindo. E aí fica difícil, né, meu consagrado? Seiya tenta sem sucesso atingir Durval, que facilmente se esquiva de cada ataque. Durval destrói a armadura de Seiya e, na sequência, ataca com um golpe Escudo de Odin. Shun, que finalmente saiu de onde estava, atrapalha a execução do golpe com seu ataque de corrente. Durval desfere um golpe contra Shun também. Mesmo sem armadura, Seiya bate de frente com Durval, porém, a diferença de poder entre eles é muito grande. Apesar de não se dar por vencido, Seiya apanha muito. Ikki aparece em cena, mas não parece estar em condições de ajudar. Na sequência, aparece Yoga também, que finalmente chegou ao encontro deles. Durval, rindo, dá ordens a Yoga para que execute o Pégaso. Porém, para sua surpresa, Yoga voltou ao normal após a luta contra Shiryu. Durval é atacado pelo Trovão Aurora e tem suas pernas imobilizadas pelo ataque de gelo. Isso é tudo que Yoga consegue fazer, pois ao se aproximar de Durval, ele é pego num golpe brutal que o leva ao chão. Por último, Shiryu aparece, escalando seu caminho ao topo. Ninguém pode combater Durval. Ele está a ponto de derrotar de vez os cavaleiros, começando por Seiya. Ele apronta seu ataque. Ao dispará-lo, Ikki entra na frente e recebe o golpe. Seiya é pego de novo por Durval, mas desta vez ele é salvo pela armadura de ouro de Sagitário, que aparece repentinamente. Ao vestir a armadura, Seiya consegue finalmente atingir Durval com seu golpe. Na sequência, já saca a flecha e mira na direção dele. Porém, seu coração hesita em disparar, devido à declaração de Durval, afirmando que mesmo que seja derrotado, Seiya não poderá desfazer o feitiço que faz de Athena prisioneira. Seiya abaixa a flecha e Durval zomba dos cavaleiros. Frey, que anteriormente vimos tentando se livrar da prisão onde foi encarcerado, aparece no alto da estátua de Odin. Ele pede a Seiya que derrote o mestre Durval e que se encarregará de livrar Athena do feitiço. Durval foca sua atenção em Frey e o ataca consecutivamente até que ele perde o equilíbrio e cai. Enquanto isso, Seiya apenas observa, sem fazer nada. Este é o momento certo para atacar. Durval está distraído com Frey, deixando sua guarda baixa para ataque. Frey se levanta, todos estão olhando para ele. Ele tomou o protagonismo e roubou a cena. Frey promete a Seiya que Athena voltará. Durval saca sua espada a fim de impedi-lo. Seiya finalmente toma uma atitude e dispara a flecha dourada. Frey destrói a estátua de Odin. Durval, ainda vivo após a flechada, é pego nos escombros que caem. Athena cai de onde está, mas é pega por Seiya. Por fim, todos se reúnem e vão embora juntos para casa. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado e fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até a próxima. Falou!